Oi gente, eu sou a Gi e esse é o Gi com Livros. No vídeo de hoje eu vou trazer alguns Enemies to Lovers, o famoso cão e gato que a gente ama tanto. O primeiro livro que eu vou trazer é o Caraval, ele é uma trilogia de fantasia. Aqui a gente conhece as irmãs Scarlett e Donatella. Elas são filhas de um homem rigoroso e cruel, ele é governador da ilha de Dragna. E depois da morte da esposa, ele se tornou cada vez mais cruel, principalmente com as filhas. Ele nunca permitiu que elas saíssem da ilha. As meninas desde pequenas sempre escutaram a avó contar as histórias sobre o Caraval e o mestre lenda do Caraval. Desde a primeira vez que a Scarlett ouviu as histórias, ela desejou conhecer o Caraval, então ela passou a mandar cartas para o mestre lenda. Todo ano ela mandava alguma carta, mas ela nunca conseguiu uma resposta. Conforme o tempo foi passando, ela deixou esse sonho de lado e a sobrevivência passou a ser a parte fundamental da vida dela. Scarlett decidiu que a única maneira de ser livre seria fazendo tudo o que seu pai queria, então ela ficou noiva do homem que seu pai escolheu para ela. Donatella, por outro lado, é um espírito livre. Quanto mais certinha Scarlett fica, mais rebelde Donatella se torna. Até que chega uma carta do mestre lenda convidando Scarlett e seu noivo para o Caraval. Scarlett decide ignorar, não vale a pena arriscar tudo que ela conquistou até agora apenas por causa de um sonho. Mas Donatella não, e com a ajuda de um misterioso marinheiro, ela rapta a irmã e leva até a ilha do Caraval. Donatella quer que a Scarlett tenha essa chance de liberdade antes de continuar com os planos do pai. Ela quer mostrar que elas merecem ter uma vida melhor do que o que elas têm agora. Quando elas chegam na ilha, Scarlett e Donatella acabam se separando. Agora Scarlett vai precisar da ajuda do misterioso, irritante e muito bonito marinheiro para conseguir a irmã de volta. E ao mesmo tempo, Donatella acaba conhecendo e se aventurando na história do grande mestre lenda do Caraval. Crônicas Arcanas é uma série de 6 livros, o 7º ainda vai ser lançado, e aqui a gente conhece a Ivy. A Ivy é a típica garota popular, ela veio de uma família muito rica, então ela tem o namorado perfeito, a vida perfeita, até que ela começa a ter sonhos de um futuro apocalíptico. Sua mãe, com medo de que as visões da filha acabem estragando a imagem da família, interna ela durante todo o verão para ela se tratar. Quando ela volta para casa, disposta a ter a vida dela de volta, ela conhece o Jack. O Jack é o típico bad boy, com má fama, uma ficha suja e um sorriso cativante. Ivy sabe que o Jack não significa nada além de problemas. Ela não suporta ele, mas também ela não consegue deixar de se sentir atraída por ele e pelo que ele representa. Até que em um dia normal, o flash acontece e a sua cidade é dizimada, as suas visões finalmente se realizaram. Desesperada por ajuda, a única pessoa que a Ivy encontra e que decide que vai protegê-la é o Jack. Ivy e Jack entram em uma missão para descobrir o que aconteceu com o mundo e por que a Ivy tem aquelas visões. Eles acabam encontrando outras pessoas que passaram pelo mesmo que a Ivy. Ela não é a única com poderes especiais. 22 adolescentes foram escolhidos para uma guerra entre o bem e o mal, mas nós não sabemos quem são inimigos e quem são aliados. Os personagens em si foram muito bem desenvolvidos. A Ivy não é a típica garota rica e mimada e o Jack não é o típico bad boy arrogante e mal-humorado. Eles têm uma grande evolução durante toda a série. A única coisa que pode ser um pouco mais chata é que a partir do segundo livro se forma um triângulo amoroso que é um pouco irritante em alguns momentos, mas o livro e a saga em si vale muito a pena. O próximo é Bloodlines. Na verdade, Bloodlines é um spin-off de Academia de Vampiros, mas ele pode ser lido como saga única. No universo de Academia de Vampiros, nós temos os Moróis, que são vampiros de linhagem pura. Eles têm poderes, eles podem controlar os 4 elementos, e tem alguns vampiros em especial que controlam o 5º elemento. Normalmente, para se controlar o 5º elemento, você tem que vir da linhagem da realeza dos Moróis. Nós temos os Dhampirs, que são meio vampiro. Normalmente os Dhampirs são guardiões dos Moróis. E nós temos os alquimistas. Os alquimistas são humanos que sabem sobre a existência dos vampiros. Eles são os intermediários entre os humanos e os vampiros, sempre protegendo os humanos. Nessa saga, a gente conhece a Sidney. A Sidney teve um papel muito importante nos 2 últimos livros de Academia de Vampiros, mas ela fez uma coisa que é considerada proibido para os alquimistas. Então ela está, no começo do livro, esperando o castigo dela pelas atitudes dela dos últimos livros de Academia de Vampiros. O que ela não esperava é receber um trabalho para proteger a princesa vampiro, Jill, de uma guerra ao trono que, se for realizada, vai trazer consequências aos humanos. Os alquimistas sempre foram treinados para ter os vampiros como os monstros, que você não pode chegar perto, não pode ter amizade,
e que eles são cruéis e sanguinários. Mas quanto mais a Sidney passa com a Jill e com os guardiões e os outros vampiros, mais ela vai percebendo que talvez os alquimistas não estejam tão certos assim. A última coisa que ela esperava é ter que passar um tempo com o primo da Jill, Adrian. Adrian ainda está com o coração partido por causa da Rose, a nossa protagonista de Academia de Vampiros. Ele é o tipo de vampiro que controla o quinto elemento, ele controla o elemento do espírito, isso faz dele extremamente forte, mas também extremamente problemático. E quando ele conhece a Sidney, ele não consegue evitar se sentir atraído pela Sidney, ele quer saber sempre mais sobre ela, estar mais com ela. A Sidney sabe que se apaixonar por um vampiro é o pior crime que o alquimista poderia cometer, mas quando as brigas deles se tornam outra coisa, a Sidney vai ter que encarar o risco de trair tudo que ela sempre acreditou por uma chance com ele. E o último livro de hoje é a saga Lux, da escritora de Sangue e Cinzas. Tecnicamente são 5 livros, mas tem spin-offs que ainda não foram lançados no Brasil. O primeiro livro é Obsidiana, e aqui a gente conhece a Kate. A Kate e a mãe acabaram de se mudar para West Virginia para recomeçar. A mãe da Kate é enfermeira e trabalha muito, e desde a morte do marido, ela se jogou no trabalho como uma forma de lidar com o luto. Ela convence a Kate a ir conhecer seus novos vizinhos para não ficar tanto tempo sozinha, então ela conhece os irmãos gêmeos, Dee e Damon Black. A Dee é uma garota doce, gentil, carinhosa e que gosta da Kate desde a primeira vez que a vê. O Damon é o completo oposto disso. Ele é babaca, ele é arrogante, ele é mal-humorado e ele não suporta a Kate. A Kate também nunca foi uma garota de abaixar a cabeça pra ninguém. E os dois brigam logo de cara, mesmo a Dee tentando fazer de tudo pra unir eles. Não demora muito pra Kate perceber que tem alguma coisa errada, não só com os gêmeos, mas com a maneira que todos na cidade reagem a eles. Eles tratam os Black como se eles fossem uma aberração e a amizade da Kate com a Dee como se fosse algo antinatural. Damon e Dee têm algumas atitudes muito estranhas e toda vez que a Kate tenta confrontar eles sobre isso, o Damon diz que ela é louca e que é tudo coisa da cabeça dela. Até que um dia, depois de uma briga com o Damon, Kate finalmente descobre a verdade. Damon e Dee são aliens e eles não são os únicos na cidade. Agora Kate está em perigo, tanto dos humanos quanto dos aliens, e o único que pode protegê-la é o Damon. Mas como ela vai confiar nele se quando eles estão juntos ela não sabe se quer beijar ele ou matá-lo? A saga Lux foi uma das primeiras sagas que me fez voltar a ler livros e eu sou completamente apaixonada pelo que a autora fez aqui. O universo que ela criou é extremamente bem construído. O primeiro livro é mais introdutório, mas a partir do segundo a gente vai conhecendo mais sobre os aliens, a história deles, o porquê deles estarem aqui, sobre a relação deles com o governo. A Kate não é a típica personagem bobinha que aceita tudo. Ela é cabeça dura, ela é decidida e ela vai fazer o que ela quer fazer. E uma coisa muito legal na Kate é que ela é bookstan, ela tem muitos livros, ela tem um blog, ela é obcecada por livros. E essa é uma das coisas que faz ela e o Damon brigar direto, até que ele começa a aparecer nos vídeos dela. O Damon é um babaca, principalmente nesse primeiro livro, mas ele tem um grande motivo pra ser assim. Ele tem um motivo pra afastar todo mundo da vida dele. Ele e a Dee passaram por uma coisa muito traumática. Ele é extremamente protetor, porque ele tem medo que isso aconteça de novo. Mas quando ele se apaixona pela Kate, quando ele coloca ela na vida dele, ele começa a se abrir e deixa a gente ver quem ele realmente é. E uma dica, essa escritora não tem medo de matar personagem. Então você vai amar, você vai rir, mas você vai chorar pra caramba com as mortes que acontecem aqui. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostarem, não esqueçam de curtir e se inscrever. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!